Unidade 3, Pé de Imaginação, segundo ano. Hoje vocês irão conhecer uma historinha nova. O título da história é O que me disse o Saci? Texto de Aurileda Santos, ilustrações Daniel Dias. É um tremendo segredo o que agora irei contar. Quem disse, falou assim. Nem pense em espalhar. Foi o Saci que me contou. Isso ele me cochichou e eu não quero bafafá. O Saci me garantiu que o famoso lobo mau é uma criatura bondosa que nunca se viu igual. Vive de fazer o bem, faz isso sem ver a quem. É o mais bondoso animal. A história de engolir porco e de casa derrubar foi inventada por Heitor, que não queria limpar a sujeira do quintal, e o bondoso lobo mau resolveu lhe ensinar. Outra coisa que o Saci disse, e com certeza afirmou, é que a mula sem cabeça tem cabeça, sim, senhor. Eu vou dizer agora como foi que essa história mal contada iniciou. Tinha por lá um homem que maltratava animal. A doce mula não gostou desse homem assim tão mau. Assim me disse o Saci. A mula, com seu alto QI, teve uma ideia genial. Numa noite, naquele tempo, debaixo de um juazeiro, pegou um saco brilhoso igual a um candeeiro. Em sua cabeça amarrou. Quando o homem notou, correu muito ligeiro. Com um medo muito grande, na carreira disparou. Uma mula sem cabeça, bem ali me assustou. E assim surgiu a lenda. Como quiser você entenda. Foi o Saci quem me contou. O Saci também me disse que o pobre do Boitatá nunca matou ninguém, nem mesmo sabe assustar. De educação ambiental é um professor fenomenal. É o melhor de seu lugar. O Saci me disse ainda, quem é legal eu vou dizer, é o amigo lobisomem, que vive para proteger quem à noite anda vagando. E tem gente que anda falando que o mal ele quer fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele me disse desse jeito, o povo fala de mim, mas eu sou um bom sujeito. Com toda certeza eu falo. Eu nunca espantei cavalo, muito menos derramei leite. É uma falta de respeito o que fazem com a gente. Dizem que eu sou traquino, que eu sou um delinquente, mas eu digo com certeza, falo com toda clareza, esse povo todo mente. Foi de maneira bem secreta que o Saci me revelou tudo isso que eu contei e que ele me segredou. Ele disse, se alguém escuta, vai pensar que ele é biruta, vai pensar que endoidou. Por isso é segredo. E você não vai dizer para ninguém de sua família ou quem mais quiser saber. Quem quiser conferir o que me disse o Saci, pegue o livro para ler. Tempo de leitura e oralidade. Imagine o que o Saci está falando e escreva no balão. Tempo de escrita. Questão 1. Escreva o nome da autora e do ilustrador do livro. Questão 2.
Leia e complete o texto com as palavras que faltam. O me garantiu que o famoso é uma criatura bondosa que nunca se viu, vive de o bem, faz isso sem ver a quem é o mais bondoso. Aí você vai ver o que está faltando para completar o verso. A história de engolir e de casa foi inventada por que não queria a sujeira do e o bondoso resolveu-lhe. Observe o que está faltando. Em cada tracinho desse está faltando uma palavra. Então, precisa observar a história para completar com a palavra correta. Questão 3. Leia e descubra as palavras que rimam. Você pode circular ou pintar. Observe o som final das palavras, no finalzinho do verso. O Saci me garantiu que o famoso lobo mau é uma criatura bondosa, que nunca se viu igual. O que foi que rimou com mal? Vive de fazer o bem, faz isso sem ver a quem. É o mais bondoso animal. Aí também tem uma palavra que rima com bem. Que palavrinha é essa? Encontre as palavras que rimam e pinte ou circule. Tem 5 palavras que rimam, mas você vai escolher 3 para escrever e representar através de um desenho. Tempo de escrita. Questão 1. Localize e circule nos trechos as palavras que o professor irá ditar. Pinte e escreva. Esse trecho da história, vamos conhecer? Outra coisa que o Saci disse, e com certeza afirmou, é que a mula sem cabeça tem cabeça, sim, senhor. Eu vou dizer agora como foi que essa história mal contada iniciou. Agora você vai circular as palavrinhas que eu vou ditar. Saci, mula sem cabeça, história, iniciou. Pinte as palavras que rimam. O que será que rimou aí nesse trecho dessa história? Escreva o que o Saci afirmou. Tinha por lá um homem que maltratava animal. A doce mula não gostou desse homem assim tão mal. Assim me disse o Saci. A mula, com alto QI, teve uma ideia genial. Agora você vai circular as palavras que eu irei ditar. Homem, animal, mula, Saci. Pinte as palavras que rimam. O que será que rimou nesse trecho da história? Escreva uma ideia genial. Localize e escreva. Numa noite, naquele tempo, debaixo de um juazeiro, pegou um saco brilhoso, igual a um candeeiro. Em sua cabeça amarrou. Quando o homem notou, correu muito ligeiro. Quais são as palavras que rimam? Pinte essas palavras. Escreva a ideia genial da mula. Questão 3. Reflita, copie. Identifique nos textos palavras terminadas em L e palavras terminadas com
U.